That's because you keep provoking contact. I'm not provoking contact. You are. You've been throwing little looks at him all night. I'm just drinking my wine. Nesse primeiro instante aqui, a gente pode perceber que a nossa querida amiga loira, ela está bem interessada no artista, porém a sua amiga não está com tanto interesse assim. Então o indicador de interesse aqui é o olhar que elas estão dando para a mesa em que o artista se encontra. Mesmo que a nossa amiga aqui do lado não queira, ela também está olhando para a mesa do artista. Então pela visão do artista, ele está vendo duas mulheres dando indicadores de interesse. Então se ele tiver interesse nelas, tudo que ele tem que fazer é conversar com elas. E é bem interessante notar que mesmo que a mulher tenha interesse, como você pode ver, elas raramente tomam a iniciativa. E geralmente elas, pelo menos as desculpas que eu ouço ouvir das mulheres é que elas têm vergonha. Ou então de que elas dizem que preferem que o homem tome a iniciativa. Yeah, of course you are. You must be doing something because he's coming over. Podemos perceber que a forma dele andar aqui é uma forma bem tranquila, bem suave, um pouco lenta se você parar para perceber. Os braços dele se encontram numa altura, os braços eles estão se portando de uma forma bem interessante, não estão se movendo, na verdade está acompanhando a lentidão de todo o corpo dele, formando assim uma linguagem corporal bem interessante. Outra parte bacana é o rosto dele, ele anda com uma certa seriedade, ele não está andando com aquela cara muito séria, o que acaba dando maior intensificação na hora que ele for chegar. Então é bem interessante quando a gente avalia que até mesmo a forma de andar, a forma como estamos utilizando o braço e a forma como o nosso rosto se encontra tem enorme influência na hora de abrir uma conversa com alguém. Pouca gente sabe, mas aqui ele está fazendo uma abertura indireta, aqui ele não está sendo direto com o que ele quer com a mulher. Ele também está tentando adivinhar de onde elas são. Pode não parecer, mas nessa situação específica, essa é uma excelente abertura. Ele poderia ter perguntado se eles já se conheciam, o que permite uma conversa bem interessante entre eles. Outra coisa interessante é que ele para por alguns segundos. Interessante que ele olhou para as duas e somente depois abriu a conversa. Qual a pior resposta que você pode obter de uma mulher? Ela não te responder ou virar as costas para você. Nesse caso, elas estão sentadas, então vai ser mais difícil virarem as costas. Porém, nós temos o ponto importante aqui, que a nossa querida amiga Cristina aqui do lado, ela tem grande interesse pelo rapaz. Então nós podemos perceber que a resposta dela é muito positiva, cara. Ela diz o nome dela e além disso, ela diz o nome da amiga dela. O que nesse caso podemos entender como algo muito positivo a resposta dela. E sendo assim, ele pode continuar a abordagem dele. What color are your eyes? Bem, esse foi o primeiro erro, mas também não foi um erro muito grande. Ele está fazendo algumas coisas aqui. Primeiro, ele está cortando o fluxo natural da conversa, ok? Ele poderia ter pegado o gancho anterior sobre eles terem falado o nome delas. Ele poderia ter se apresentado. Segundo erro que ele comete aqui, ele não ter feito uma pergunta interessante. Por quê? Perguntar de que cor são os olhos da mulher só vai levar a uma única resposta. Se ele não tiver nenhuma rotina para isso ou ter alguma intenção, ele vai acabar falhando. Então, mesmo que ele não perceba, ele cometeu dois erros. O primeiro, ele cortou o fluxo natural da conversa, e o segundo, ele está utilizando uma pergunta que não vai levar a lugar nenhum. They're blue. I'd like to invite you both to come with me to Oviedo. Nossa, esse foi um erro grave. Deixa eu explicar aqui para vocês. Ele nem mesmo gerou a atração, nem mesmo gerou o conforto necessário para tentar de alguma forma conquistar aquilo que ele quer com essas duas mulheres. Até mesmo a pessoa que está com interesse nele, ela pode negar por causa de não ter gerado o interesse necessário por parte delas. Perceba o que vai acontecer agora, dá uma olhada.
come where? To Oviedo. For the weekend. We leave in 1 hour. What? Where is Oviedo? A very... By plane? What's in Oviedo? I got to see a sculpture that is very inspiring to me. Very beautiful sculpture. You'll love it. You're asking us to fly to Oviedo and back. Essa parte é muito interessante. Olha só para essa mulher aqui como que ela está se posicionando. Ela está se posicionando numa posição de combate, daquele tipo, não tô acreditando que você está dizendo isso para mim. A amiga dela, em compensação, só está olhando e observando a postura da própria amiga. Esse tipo de postura, a linguagem corporal dela, a forma que ela olha, tá certo? A gente entende isso como um escudo de proteção. No, we'll spend the weekend. I mean, I'll show you around the city and we'll eat well, we'll drink good wine, we'll make love. Yeah, who exactly is going to make love? Através da linguagem corporal da Vicky, temos aqui que ela está demonstrando rejeição, que ela não gostou da forma que foi abordada pelo artista. Isso geralmente acontece principalmente quando a mulher não tem interesse. Ela levanta esse escudo de proteção com a intenção de rejeitá-lo. Por mais que a amiga loira esteja interessada no artista, a Vicky não está interessada. Sendo assim, quando a pessoa não tem interesse, não adianta falar sobre coisas como sexo, pois a pessoa não tem interesse. Logicamente, falar sobre sexo será algo negativo. E geralmente as mulheres não apreciam que você vá direto ao ponto sem antes estarem conectados com você. Porém, se ela estiver com interesse, ela pode ignorar essa parte de conexão, mas vai depender exatamente do grau de interesse da mulher. O grau de interesse da mulher pode ser medido em uma tabela de 0 a 10. Quanto maior for o nível de interesse da mulher, menor é o esforço que você precisa fazer para conquistá-la. Quanto menor o interesse da mulher, maior é o esforço que você tem que fazer para tentar conquistá-la. Hopefully the three of us. Oh my I'll God. get your bill. Jesus, this guy, he doesn't beat around the bush. Look, senor, maybe in a different life. Why not? Life is short, life is dull, life is full of pain, and this is a chance for something special. O que a maioria dos caras fariam nesse exato momento? Desistiriam, achariam ruim, ficariam com aquela cara de abatido. Meu Deus, não acredito que isso aconteceu comigo, fui rejeitado, entre outros, né? Perceba que ele ainda está tentando persuadir as garotas a irem com ele para ter uma noite especial. Como regra geral, não desista na primeira rejeição. Às vezes é necessário você continuar tentando, somente na segunda ou na terceira rejeição que você realmente desiste de tentar conquistar aquela garota. Somente depois que você vê que nenhuma das estratégias que você está utilizando está funcionando, então você pode desistir. Sedução também é saber persistir, correr atrás, e muitas mulheres gostam que o homem não desista na primeira tentativa ou na segunda tentativa. Right, well, who exactly are you? I am Juan Antonio, and you are Vicky, and you are Cristina, right? Or is it the other way around? Yeah, but, Yeah, you that's know, right. it could be the other way around because frankly it doesn't matter because either of us will do to keep the bed warm. You know, I get it. Well, you're both so lovely and beautiful. Yeah, thank you, but we do not fly off to make love with whoever invites us to charming little Spanish towns. Does she always analyze every inspiration until each grain of charm is, ¿cómo se dice, squeezed out of it? I guess I have to say that, my eyes are green, actually. Oh God, look, I wouldn't call our reluctance to leap at your sexual offer being over-analytical. If you would care to join us for some recognized form of social interaction like a drink, then we'd be fine. But otherwise, I think you should try, you know, offering to some other table. What offended you about the offer? Surely not that I find you both beautiful and desirable. Offended me? No, it's very amusing, galling, to be honest. But is it my imagination or is it getting a little late? Should we go? love to go to Oviedo. What? Are you kidding? Can we I think it would discuss? be so much fun. I think we should go. I would love to go. Christina, can we discuss this some other Lembra do que eu disse anteriormente sobre grau de interesse e esforço? O grau de interesse da mulher pode ser medido
em uma tabela de 0 a 10. Quanto maior for o nível de interesse da mulher, menor é o esforço que você precisa fazer para conquistá-la. Quanto menor o interesse da mulher, maior é o esforço que você tem que fazer para tentar conquistá-la. Dependendo do grau de interesse da mulher, nem mesmo a amiga conseguirá sabotar que a mulher fique junto com a pessoa que ela tem interesse. Mesmo com todo o esforço da Vicky, ela não será capaz de convencer a amiga a não ir com o artista para Oviedo, como que eles dizem. You know, when I saw you across the room of the art gallery, I noticed you have beautiful lips. Very full, very sensual. Thank you. Okay, look, if you want to Well, go... I can't guarantee the love making because I happen to be very moody. Let's not negotiate like a contract. I came over here with no subterfuge and presented my best offer. Now I hope you will discuss it and give me the pleasure to take you with me to Oviedo. I have the good fortune to borrow my friend's plane. It's just big enough for the three of us, and I'm a very good pilot. Oh, it sounds very safe. Think it over. I hope you're joking about going. Oh my God, this guy is so interesting. Interesting? You're kidding? What's so interesting? He wants to get us both into bed. But he'll settle for either, in this case, you. Vicky, I'm a big girl, okay? If I want to sleep with him, I will. If not, I won't. Christina, he's a total stranger. This is impulsive even for you. And, if I heard right, he was violent with his wife. Well, at least he's not one of those factory-made zombies, you know? I mean, this would be a great way to get to know him. No, it's not. I'm not going to Oviedo with this charmingly candid wife beater. You find his aggressiveness attractive, but I don't. And he's certainly not handsome. Well, I think he's very handsome. He's got a great look. I mean, he's really sexy. Mm-hmm. Well, you would. You're a neurotic. Look, you got to admire his no bullshit approach. What are you talking about? It's all bullshit. I'm not going to Oviedo. First off, I never heard of Oviedo. I don't... Como avaliar através do interesse e desinteresse se elas vão ou não vão? Quando se tem um jogo igual, ou seja, o interesse é 10 e o desinteresse é 10, a tendência é de irem. Quando o desinteresse é maior que o interesse, a tendência é de não irem. Quando o interesse é maior que o desinteresse, a tendência é irem. Neste caso, não tem como a amiga sabotar o encontro. Ela pode ir e proteger a amiga, ou pode ficar e ter um final de semana chato sozinha. Free to have some kind of dalliance with a Spaniard. I wouldn't pick this one. I don't know why I'm so scared unless I'm scared myself. It's a mistake, Christina. Here it says, just a little bumpy, right? Here it says, just a little bumpy, right? Foi uma apresentação incrível. Aqui dá pra gente entender a importância da conexão. Algumas mulheres têm essa preferência por primeiro estarem conectadas a algo para depois se entregarem aquilo que tem interesse, enquanto outras mulheres, elas não precisam estar tão conectadas assim. Neste caso, você pode ser mais direto, principalmente se o interesse da mulher for alto. Obrigada. Eu estava olhando para o seu rosto e você parecia muito tocada. É. Poucas vezes eu vi um olhar desses. Tá bom, na Maria Helena, tenho certeza. Bom, sim, talvez na Maria Helena. Se ela visse ou visse alguma coisa que a tocasse, sim. Você ainda é apaixonado por ela? Não sou. Não sou. Isso confirma. Não, ela ainda faz parte de mim. Ela é uma pessoa muito importante na minha vida, mas para nós dois alguma coisa não deu certo. E o que não deu certo? Nunca descobrimos. Você disse que estava olhando para o meu rosto. Por quê? Porque você estava olhando para mim. Estava? Provavelmente viu as minhas lágrimas. Eu estava meio fora de controle.
Eu estava olhando para você porque eu acho você muito bonita. Acha? É claro que acho. Claro que acho, você sabe disso.